E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, ó, dando continuidade, tá bom? Ao LV2, unidade 5, expressões e equivalências. Capítulo 1 de vocês, nós iremos trabalhar com expressões algébricas, começa na página 96 e termina na página 106, tá bom? Esse assunto nós já trabalhamos antes das férias. Então, vou fazer uma breve revisão, tá bom? Com atividades para vocês. Então, tentem fazer, tá certo? E na nossa live, para que nós possamos tirar as dúvidas de vocês. Show de bola? Vamos lá. Ó. Quero que vocês tentem fazer, olha só a agenda de vocês, ó. O RA, tá bom? Da página 97, com o relatório. Esse relatório, caso você não tenha ficha de RA, faça no seu caderno. Você vai me explicar, tá bom? Mostro já para vocês qual é o RA, a realidade aumentada. E eu quero que vocês tentem fazer o Vamos Praticar Mais lá das páginas 104 e 105. Show de bola? Então vamos lá. Ó. Quero que vocês peguem o livro digital, tá certo? Caso você não tenha o livro digital, pegue o seu livro físico. Vamos lá. Olha só. Lá no livro de vocês, ele começa com uma historiazinha, tá bom? Expressões algébricas. Aí começa a palavra álgebra, vem do árabe. Pessoal, expressões algébricas é por causa que nós vamos começar a calcular um valor desconhecido, ou seja, é um valor que eu não sei quem é. Ah, Glauco, se ele é desconhecido, como é que eu vou calcular ele? Bem, pelas informações que a questão vai estar lhe dando. Tá bom? Olha só. Um exemplo básico para um valor desconhecido. Quando você tem aquela velha brincadeira. Pense no número. Multiplica por 2. Divide por 4. Soma 8. Aí, quando você chega na resposta, né? Aí diz assim, o número que tu pensou foi tal. Como é que ele sabe? É porque ele fez as mesmas operações que vocês. Só que ele fez a operação de trás para frente. Invertendo tudo. Todos os sinais. Quando eu pedia para você multiplicar, é porque no final, a pessoa que está fazendo as perguntas, ele vai estar dividindo. Soma, no final ele vai estar subtraindo. Tá bom? Isso é uma resolução de uma expressão algébrica. E isso nós iremos trabalhar um pouco mais na frente, no livro de vocês, tá bom? O RA quero que vocês trabalhem isso aqui, ó, expressões algébricas, certo? Eu quero que vocês me expliquem ele, tá bom? Qual a conclusão que vocês têm a respeito do RA. Então vamos lá, pessoal. Expressões algébricas. Cada elemento que compõe uma sequência é chamada de termo. E a ordem em que o termo aparece é chamada de posição. Então, a tua expressão já pode ter um elemento, 2, 3, 4, 5, tanto faz. Tá certo? Lembra, cada valor que aparece é chamada de termo. E cada termo vai estar sempre na sua posição. Tá bom? Lembrando só de um detalhe, pessoal. Se por acaso na expressão teu número estiver negativo, o termo, certo? Ele vai estar negativo. Tá bom? O sinal acompanha a tua expressão. Beleza? Vamos lá. Ó. Sequências. Como essas em que os termos são obtidos por meio de uma regra matemática, que é aquela que eu falei para vocês no início, peço para você pensar no número, multiplicar, tá bom? São chamados de recorrência ou sequências recursivas. Um exemplo básico, quando eu digo assim, ó, 2, 4, 6, eu quero que vocês continuem, aí vai, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ou seja, eu preciso saber quem está vindo antes para me poder completar a minha tabela, a minha sequência, beleza? E essa minha sequência é chamada de sequências recursivas ou recorrências, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Olha só, uma expressão. Para expressar a quantidade de quadrados em uma posição qualquer, a posição n
podemos usar 1 mais 4 vezes n. Assim, para saber a quantidade específica em que cada posição apenas substituímos o valor no lugar do n, encontramos o seu determinado número. Isso aqui que eu estou explicando para vocês, essa parte aqui, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Vamos lá. O n é exatamente o termo que a questão está te dando. O primeiro termo era 1 mais 4n. Vou trocar o n por 1. Aí, né, 4n. 4n. Ou seja, eu 1 vou multiplicar pelo 4. 1 vezes 4 é 4. Mais 1, 5. Ou seja, se você observar o teu primeiro termo ali, ó, eu tenho 5 quadrados. No segundo termo, vou multiplicar ele pelo 4. E vou somar 1. 2 vezes 4 é 8. Mais 1, 9. Se você somar, tá bom? Você tem justamente o total de elementos obtidos. Show de bola? E isso é chamado, teoricamente, pessoal, de valor numérico. Certo? Esse valor numérico, que é você ter uma expressão, tá certo? Seja ela qual for a expressão, tá bom? E onde eu vou estar te dando o valor da letra para você substituir. Aí você sai de uma expressão algébrica e passa para uma expressão numérica e resolve ela normal. Vamos lá para os exemplos. Olha só. Escrever uma expressão algébrica para cada frase. O triplo de um número. Eu não sei qual é o número. Se é o triplo, eu vou estar multiplicando por 3. Aí eu posso colocar 3x, 3a, 3b. Cuidado com as letras que vocês colocam. Ah, Glaudio, por que não pode ser qualquer letra? Pode. A letra que a gente mais utiliza, tá bom? É o x. Então, em vez de você estar colocando aí os valores aleatórios, letras aleatórias, coloca aquelas que nós geralmente mais trabalhamos. É o x, é o y, tá bom? Não sai colocando valor não, porque é assim, ó. Mas eu quero colocar A, porque meu nome começa com A, com B, B, C. Pode colocar? Pode. Agora é assim, ó. Você só vai poder colocar essas letras se por acaso a questão não lhe disser a letra. Aqui, ó, o triplo de um número. Não está me dizendo qual é a letra. Mas olha só a resposta, ó. 3x. Você poderia colocar 3A, 3B, 3C? Pode. Tá bom? Fica a seu critério. Cuidado. Olha só, a metade de um número. Se é a metade, eu vou estar dividindo ele para 2. Então, ou eu escrevo ele em fração, que é como está aqui na letra B, ó. Y dividido para 2. Tá bom? Y sobre 2. Ou eu faço a regrinha da divisão. Y, os dois pontinhos da divisão e o 2 do lado. Só. É só para montar, é só leitura. O número acrescido de 4. Se é acrescido, eu vou estar somando. Como eu não sei quem é o número, x mais 4, a mais 4. Ó, ali na letra C, ó. E colocou como resposta, ó, b mais 4. Ah, mas meu nome começa com M. Posso botar M mais 4? Pode. Ah, o meu nome começa com Y. Y mais 4. Tá bom? Cuidado com a utilização das letras. Beleza? É só para a gente não estar se confundindo na hora das correções lá das expressões. Beleza? Vamos lá. Olha só. Essa atividade aqui de vocês, tá bom? Ela estava presente na correção, tá certo? Na aula de correção de vocês. Vamos lá. Pessoal, o Para Saber Mais traz a sequência de Fibonacci. Quando falamos em sequência, um dos exemplos mais famosos é a sequência de Fibonacci. Leonardo de Pisa foi um matemático importante por volta dos anos 1200. Seus estudos em álgebra levaram a escrever o livro Liber Abaci, em que trazia o problema que deu origem a esta sequência. Seu estudo levantou uma questão sobre a reprodução de um casal de coelhos. Ao longo de um ano, a observação dos estudos levou à conclusão de que o número de casais de coelhos do mês seguinte seria a soma dos casais dos meses anteriores. Aí ele tem aí, ó, mês 1, casal de coelho, 1. Mês 2, um casal, somou 1 mais 1. No mês 3, ele teve
2 casais. No mês 4, 1 mais 2. No mês 5, 3 mais 2. Tá bom? Então ele está observando aí que essa sequência eu dependo do meu termo anterior para me chegar no meu próximo elemento. E ele diz que é uma soma. Tá bom? Aí é somente explicação. Olha só. Verifique se as sequências a seguir são recursivas e identifique a característica de formação de cada uma delas. Pessoal, ó, 2, 4, 6, 8. É uma sequência recursiva? É. Qual é a característica? Os números pares. Tá bom? Item B, ó. 1, 2, menos 3, 5, 6, 9 e menos 10. E assim por diante. É uma sequência recursiva? Pessoal, não. Ah, Glaudio, por que não? Porque você vai observar que não tem uma ordem. 1, 2, depois do 2 não é o 3, aí ali está o menos 3, ó. Não tem uma sequência a ser seguida. Tá bom? Isso aí não é uma sequência recursiva. 1, 5, 7, 9, 11. Você vai pensar aí, vai resolver cada um deles. Tá bom? Olha só, onde eu quero chegar. Termos de uma expressão algébrica. Como eu falei para vocês, a sua expressão algébrica vai ter uma determinada quantidade de termos, onde cada parte dela é chamada de termo, e esse meu termo ele vai ter o seu coeficiente numérico e a minha parte literal. Dois termos, pessoal, que apresentam a mesma parte literal são chamados de termos semelhantes, ou seja, eu posso fazer contas com eles. Que tipo de conta? Adição, subtração. Tá bom? Você pode fazer sim a soma e a subtração se tiver a mesma letra. Caso não tenha a mesma letra, você não pode fazer a soma e nem a subtração. Beleza? Então, olha só os exemplos. Ó. 4x mais 5. O 4x, tu tem o coeficiente numérico, ou seja, quem está na frente do x, que é o 4. E você tem a parte literal, ou seja, quem é a minha letra, é o x. Aí, o 5. Só tem um coeficiente numérico, 5. Como não tem letra, não tem parte literal. Tá bom? Olha só o exemplo do lado, ó. Menos 3x ou menos 3y mais y sobre 4. Menos 3y. Quem é o meu coeficiente numérico? Quem está na frente do menos 3? Do 3y? Não, menos 3. Então, coeficiente numérico, menos 3. Quem é a minha parte literal? Quem é a minha letra? O y. Coeficiente numérico de y sobre 4. Coeficiente numérico 1/4. Ah, Glaudio, ali está errado. Não tem esse 1, pessoal. Quando a letra estiver sozinha, certo? Se o sinal da frente for positivo, é porque na frente da tua letra tem o mais 1. Se por acaso na frente da tua letra tiver o número menos alguém, menos x, menos y, menos a, como tem o menos, é o menos 1, o meu coeficiente numérico. Beleza? Vamos lá. Ó. Simplificação. Você só pode fazer a simplificação de soma e de subtração, como eu tinha explicado, envolvendo as letras semelhantes, termos semelhantes. Tá bom? Olha só o exemplo. Ó. 4x mais 3x. Simplificado. Como o x se repete, você soma. 4 mais 3, 7. E repete a letra que é o x. Y mais y mais y mais y. Quantos você tem? 4. Você somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4y. Olha só. 3a mais 5 mais 2a mais 2. Aí você tem termos semelhantes envolvendo o a, e você tem o termo semelhante que não tem uma parte literal, caso é o 2 e o 5. Então você vai somar a com a e quem não tem letra com quem não tem letra. Então você soma, ó, 3 mais 2, 3a mais 2a, 5a, e 2 mais 5, 7. Beleza? Isso para todos os demais. Ah, se tiver fração. Se tiver fração, você vai ter que tirar o MMC. Tá bom? Caso aconteceu aqui no próximo item, ó, x sobre 2 mais 2x. Aí tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá bom? Olha só outro exemplo, ó. 12y mais 6 mais 5y menos 4.
somos y. 12 mais 5 dá 17. Aí foi colocar aqui, ó, 17y. Quando você for trabalhar com números, cuidado com a relação do sinal envolvendo números inteiros. Ali você tem, ó, mais 6 com menos 4, ou seja, você tem 6 e deve 4. Se você pagar, você tem 2. Beleza? Então vamos lá. Teoricamente, pessoal, é isso. Olha só aqui, ó. Colocando em prática, simplifique as expressões algébricas a seguir. Você tem na letra A 4xy mais 3x menos 2xy menos x. Você está observando que o x está se repetindo em todo mundo. Só tem um detalhe, pessoal. Ó. O detalhe é, como o x se repete, você não vai poder fazer a conta com todos eles não. Por quê? Porque você vai observar que o y está se repetindo em 2. Então, quando eu vou fazer a soma ou a subtração de uma simplificação algébrica, eu tenho que fazer com todo o conjunto. Então, ali eu vou fazer, ó, 4x y menos 2xy. Aí, faz o cálculo. 4 menos 2, olha só, 2xy. Tá bom? O próximo você tem, ó, mais 3x menos x, ou seja, 3x menos x, olha só, 2x. Tá bom? Então, quando você tiver, por acaso, pares de letras diferentes, você agrupa, ou seja, você coloca um ao lado do outro, certo? Para que você consiga fazer o cálculo, tá bom? O mesmo acontece para o item B, ó, 2a sobre 3 mais b menos 3b mais 3a. Observa que o a está no início e está lá no último termo. Para mim trabalhar de uma maneira melhor, eu organizo. Olha só, 2a sobre 3 mais 3a mais b menos 3b. Foi o que eu vou fazer, ó. Vou simplificar aqui o valor do a, certo? Vou tirar meu MC de 1 e 3, fica 3. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ó. 3 para 3 é 1, vezes 2a, 2a. 3 dividido para 1 é 3, vezes 3, 9a. Como a parte do B não tem fração, não tira MMC, não é necessário. Tá certo? Então, só vou repetir, ó. Mais B menos 3B. Agora eu vou resolver cada um separado. Vamos lá. 2A mais 9A, 11A. Como o denominador aqui já é igual, repete o denominador, tá bom? E 3B menos 3B mais B menos 2B, tá bom? Então você observa que a simplificação aí é bem simples, beleza? Então as atividades estão aí para vocês fazerem, tá certo? Essas atividades é tudo que eu acabei de explicar, tá bom? Realizem o jogo virtual para que vocês pratiquem ele, tá bom? Então, pessoal, ó, isso, aí eu estou terminando com vocês o capítulo 1, tá certo? Do livro. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Valeu!